Rapaziada, eu queria aqui começar esse vídeo com uma notícia positiva, mas infelizmente eu não tenho a notícia positiva para vocês. Aliás, as notícias que eu tenho não são boas, mas a gente vai trazer aqui para vocês, porque a gente tá aqui para isso, né? Para dar as notícias, seja elas positivas ou negativas. Eu queria que fosse, né? Para que pelo menos o astral do vídeo de hoje fosse um astral bom, mas não é. Tá? O Clube do Remo tem 5 desfalques confirmados, 4 titulares para o confronto do sábado contra o nosso rival. E eu queria muito explicar algumas coisas aqui para vocês, e principalmente, tá? Um dado interessante que um torcedor chamou a atenção. Não é uma estatística, mas é algo que no Remo costuma dar certo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre Marcos Braz. Vai sair do Remo? Vai deixar o Remo, Braz? A gente vai falar também sobre isso. Rapaziada, estamos com a campanha das camisas, tá? A rifa das camisas. Se você ainda não comprou o seu bilhete, no primeiro comentário fixado tá o link lá para você comprar o seu bilhete, tá? Participar da rifa das camisas. Apenas R$ 30 você compra um bilhete. São 25 números. Cada número pode ser escolhido até 4 vezes, tá? O mesmo número, porque são 4 camisas e um número será sorteado. Então, meu amigo, primeiro comentário fixado, se você tiver interesse, tá lá o link do meu WhatsApp, tá? Também, rapaziada, se vocês querem patrocinar, tem alguém aí querendo patrocinar nossos vídeos, no primeiro comentário fixado também, clica lá e fala lá comigo que a gente negocia aí uma parceria aqui pro canal, tá? Se você quiser também anunciar seu negócio aqui no nosso canal. E, rapaziada, também quero falar aqui que se você quiser se tornar membro, você se torna membro pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo YouTube, tá? É apenas R$ 15 pelo WhatsApp, você vai pagar no Pix, eu vou te colocar no grupo lá dos membros. Entre em contato também por esse número aí se você tiver interesse, tá bom? Bom, eu sou o N Assis, para quem não me conhece. Para quem me conhece, já agradeço muito o trabalho aqui, né? Principalmente vocês aí que valorizam o nosso trabalho, que valorizam aqui, né, o canal Legado Azulino. E esse vídeo aqui tem um patrocínio de Esportiva Bet, tá? Se você ainda não se cadastrou da Esportiva Bet, no primeiro comentário fixado você clica, se cadastra na Esportiva Bet, tá? Mundial de clubes acontecendo, vários jogos bem interessantes, legal de assistir, né? Os times europeus enfrentando outras equipes, né? Ontem, por exemplo, foi da hora ver o Palmeiras enfrentando o Porto. Então, meus amigos, se vocês ainda não se cadastraram na Esportiva Bet, no primeiro comentário fixado, cadastre-se lá e faça a sua fezinha, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora lá, né? Bora começar falando aqui sobre os desfalques que o Remo vai ter. O Caio Vinícius sentiu a lesão, vai ficar de 7 a 14 dias fora. Provavelmente estará fora do confronto contra o rival. O Klaus, 2 a 6 semanas fora, tá? O William Klaus, Rafael Klaus é o árbitro, né? O William Klaus, o nosso zagueiro, xerifão da zaga, né? Um dos melhores zagueiros da Série B, infelizmente, está fora do clássico. O Regis, né? Coxa, ali, 3 a 6 semanas fora. Pedro Rocha, 5 a 10 dias fora. Detalhe, tá? O Clube do Remo, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. E vamos lá para o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, 2 a 6 semanas fora. E o Marcelo Rangel e o Klaus, para mim, são as baixas mais significativas. O Marcelo Rangel mesmo, disparado, o melhor goleiro da competição. Disparado. O jogador mais importante do Remo nessa competição, ao lado do Pedro Rocha, né? E a gente pode jogar o clássico sem os nossos 2 melhores jogadores. Então os jogadores do Remo vão ter também que se reinventar e principalmente se superar. É a hora do elenco do Remo mostrar o seu valor. É a hora dos jogadores do Clube do Remo mostrarem que podem ser confiáveis. O nosso rival não atravessa um bom momento, apesar de ter vencido, não atravessa um bom momento. Vai ser um jogo bem equilibrado. Se o Remo tivesse com o time titular, eu até falaria que o Remo teria uma vantagem, mas com um time repleto de desfalques, vai ser um jogo bem equilibrado contra o nosso rival, lanterna da competição. E assim,
Sobre o Pedro Rocha, né? Eu preciso aqui falar com vocês sobre isso, tá? Eu recebi uma informação de que o Remo vai correr para colocar o Pedro Rocha para esse jogo, tá? Vai fazer um trabalho ali para que o Pedro Rocha tenha condições de atuar com a camisa do Clube do Remo, né? Referente a essas partidas aí, tá? Só para vocês entenderem as lesões dos jogadores do Clube do Remo. Então, assim, sobre o Pedro Rocha, né? Vamos torcer para que o Remo consiga colocá-lo no jogo, para a gente ter pelo menos uma baixa a menos. O Caio Vinícius, lesão grau 1, gastrocnêmio medial direito. Não sei nem em que lugar é isso, tá? Klaus, tendinopatia isquiotibiais, né? Meu Deus do céu. Regis, lesão grau 2, semitendinel esquerdo. Pedro Rocha, contratura adutores esquerdo, tá? Marcelo Rangel, bursite hemorrágica pós-traumática do ombro direito. Os atletas já iniciaram o tratamento no NASP, tá? Isso aqui com certeza foi o Jean Clay que escreveu, só pra sacanear a gente, só pra dizer que ele é inteligente. Certeza que foi o Dr. Jean Clay que escreveu isso. Mas sim, gente, falando aqui, só uma questão que eu gostaria de pontuar, né? O gramado ridículo, patético lá do Atlético Paranaense. O nosso goleiro, inclusive, se machucou no ombro se jogando lá, naquele gramado, sem absorção nenhuma. É complicado, cara, é complicado. Mas tudo bem, quando no retorno a gente acerta nossas contas, Atlético Paranaense. A gente vai acertar nossas contas no retorno. Bom, deixa eu falar agora aqui sobre o Marcos Braz, tá, gente? Porque o Marcos Braz, ele, segundo o que vem sendo soltado aí na mídia, né? Ele estaria sendo cotado para assumir lá o cargo de diretor executivo do Atlético Paranaense. A informação é que ele teria sido oferecido para o cargo. Sobre isso, gente, fiquem tranquilos, tá? O Marcos Braz não vai deixar o Clube do Remo. O Marcos Braz, ele não pensou duas vezes quando o Clube do Remo o convidou para ser executivo de futebol. Porque ele acredita no projeto. O Marcos Braz, ele acredita no projeto. Eu não tô aqui bajulando o Marcos Braz, não, tá? Ele vai ser cobrado aqui como o Papelinho foi cobrado, como qualquer outro foi cobrado. Mas o Marcos Braz tinha propostas de clubes da Série A. O Marcos Braz é um cara, assim, que muitos clubes queriam ele. E ele veio pro Remo. E não foi por dinheiro. Ele não tá ganhando pouco, ele tá ganhando bem. Mas não foi por dinheiro que o Marcos Braz veio pro Clube do Remo. Ele veio pelo projeto. Ele acredita que o Remo pode subir para a Série A. Então, meu amigo, dificilmente o Marcos Braz sai. Até porque ele foi negociar pessoalmente com o Juliano Bertolucci, lá o empresário do Antônio Oliveira, para trazer o técnico português. O desacreditado Antônio Oliveira. Então, sobre essa questão do Marcos Braz aí, fiquem tranquilos. Ele não vai sair, pelo menos, né, por enquanto, tá? Nesse momento agora, o Marcos Braz continuará como executivo de futebol do mais querido da Amazônia. Falando agora sobre o técnico desacreditado, né? Lembra que eu falei no início do vídeo sobre uma estatística? Não é uma estatística, é um fato, tá? Que acontece com o Remo, que dá muito certo com o Remo. Treinadores desacreditados. Toda vez que o Remo traz um treinador desacreditado, ele dá certo no Remo. E toda vez que o Remo traz um treinador badalado, o cara não dá certo no Remo. O Marcelo Cabo não deu certo no Remo. Era badalado na época, tá? Muitos clubes queriam, muita gente achou estranho o Marcelo Cabo assumir o Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele veio ganhando uma bala, né? Ele veio ganhando uma bala. O próprio Mazola Júnior, na época, né, também era badalado. Lá em 2020, também não deu certo no Remo. Né? A gente pode citar outros treinadores aqui. Felipe Conceição, quando chegou no Remo, tinha acabado de fazer um trabalho no Cruzeiro. Também não deu certo, apesar de ter começado bem, o trabalho dele não foi bom. Gustavo Morínigo, paraguaio, fez um trabalho péssimo no Remo, vindo de bons trabalhos no Coritiba e também no Ceará. Agora, por exemplo, Cacaio, em 2015. Quando, eu lembro como se fosse hoje, tá? Eu lembro como se fosse hoje. Quando anunciaram o Cacaio, os torcedores do Remo ficaram, assim, desacreditados, incrédulos com o que estavam vendo.
Falaram, essa diretoria do Remo é maluca, ela quer afundar mais ainda o clube, se é que era possível na época, né? O Remo, em 2015, estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Cacaio desacreditadíssimo, desacreditadíssimo. Foi pra uma fogueira lá lá no sintético lá do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. E o Remo não só jogou bem, como quase se classificou para aquela Copa do Brasil. E depois, com o time todo quebrado, o Cacaio conseguiu classificar o Remo para a final da Copa Verde e também ganhar o Campeonato Paraense e conseguiu o acesso. Tá? Para mim, um dos melhores treinadores do Remo, pelo menos nesse século. Tá? Ele, lá o treinador de 2005, foi campeão brasileiro também. O Remo teve bons treinadores, né? Outro treinador também que chegou no Remo meio que desacreditado também, Bonamigo. Bonamigo tem uma carreira incrível, tá? Mas quando ele chegou no Remo, ele estava no Boa Vista. Né? Inclusive, muita gente se assustou quando ele foi anunciado. Fez um excelente trabalho, conseguiu acesso com o Remo. Mais recente, Rodrigo Santana. Também chegou desacreditado no Remo e conseguiu fazer um trabalho de excelência, subindo o Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando ninguém mais acreditava. Então, se é algo positivo para o torcedor se apegar, é justamente a isso. O Antônio Oliveira, né, vulgo cara de cavalo, ele pode muito bem chegar no clube do Remo e fazer um grande trabalho. A gente espera que ele consiga fazer um grande trabalho, nosso querido português. Ele está sendo anunciado, eu sei que tem muito torcedor que não acredita, eu não gosto muito desse cara e tal. Gente, agora não resta torcer, o cara foi anunciado, pô. Você vai torcer contra o Remo? Duvido. Duvido que você torça contra o Remo. Duvido que você vai torcer para ter razão. Você vai torcer para ser feliz. Mesmo que a sua opinião seja diferente, né, referente ao sucesso do treinador no Remo, mas a gente vai torcer para isso. Então deixe seu comentário aí sobre isso, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.